忍びの時代は終わる。 Let go, let go. I'ma hit it from the back, I'ma pull up on a nigga with a bitch, pussy wetter than the lake. Young Quan got a nigga bitch, climb to the seat in the back of the new car, no page. Got more loud than the parade. Bom, finalmente um vídeo para falar sobre o meu sketchbook, para mostrar na verdade o meu sketchbook. Um sketchbook que eu comprei na Calunga, na época eu acho que foi uns R$22. Então ele é um sketchbook simples, mas que eu gostei bastante. Infelizmente não vende mais, senão eu compraria mais dele. E eu vou mostrar pra vocês ele completo aqui, nesse Sketchbook Tour. Vamos lá! Ele tem esse início preto aqui e as folhas dele são creme. Eu creio que é uma folha de 75 gramas. É bem boa inclusive. Esse sketchbook ele é mais dedicado a personagens, então a gente vai ver do início ao fim ele muito mais personagens do que qualquer outra coisa. Então começando aqui com o modelo vivo. No início eu fiz alguns estudos de thumbnail aqui com Copic. Isso são todas cenas de ilustrações que existem de outros artistas. Essa aqui, por exemplo, é do Goro Fujita. Se não conhecem, vão lá pesquisar agora que o cara ele manda muito bem. Ilustrador muito foda. Alguns mais estudos de thumb. Aqui já eram coisas que eu criei, né? Eu fiz alguns estudos que eu copiei de algumas ilustrações, alguns ilustradores, e depois eu fiz alguns criando, tentando entender mais ou menos como eles fizeram também. Um pouco mais de composição. Aqui eu já peguei coisa cinematográfica na época, né? Eu peguei algumas matérias que mostravam como os diretores pensavam as cenas. E isso é muito legal. Às vezes a gente está sempre limitado ali, é só pegar coisa de ilustração, coisa de desenho. E se você vai pro âmbito do audiovisual, do cinema, é muita coisa legal. Aqui é do Rei Leão, por exemplo, olha como a composição dele é diagonal. Como ele pensa nessa leitura diagonal. Muito legal. Mais composição, ó, Kill Bill, Homem-Aranha. Então tem composições mais simétricas, outras mais assimétricas, triangulares. Pô, é muito legal, isso é algo que eu queria muito explorar mais e infelizmente não explorei tanto. Então mais composição. Personagens, aqui eu tava fazendo uns estudos de um personagem que era um guerreiro da tribo africana Mursi, Etiópia. Mais personagens. Isso foi um hip que eu fiz para um desafio do CDC, que é o Character Design Challenge, um grupo do Facebook que tem muita gente boa. Se não conhece também, vai lá. E aí na época o tema era hip e eu fiz esse hip aqui. Eu fiz alguns estudos e desenhei ele aqui no sketchbook, a versão final. E alguns personagens variados. Foi muita exploração esse sketchbook aqui, né? Então vai ter muito personagem de exploração. Mais personagens. Eu gosto desse caderno porque eu posso abrir ele assim, tá vendo? Então eu consigo passar essa linha. Eu acho isso bem legal. Consigo pensar em desenhos maiores que ocupam o meio da cena. Estudos de uma bruxa. Eu queria fazer uma bruxa, não lembro muito bem na época por que eu resolvi fazer uma bruxa. Mas fiz alguns estudos de silhueta dela aqui. E a versão final. Mais personagens, cavalo. Um pouco mais de personagem. Eu usei pouca cor nesse sketchbook, né? Aqui tem uma corzinha. Mais personagem, uma massa de preto aqui para dar um contraste. Um pouquinho de letra. Aqui volta mais um pouquinho de composição. Nesse aqui já eram composições criadas, misturada com composições que eu vi de ilustradores. E aí eu brinquei um pouquinho com os valores, né? A mesma composição, mas com valores diferentes. Com o Copic também. E aqui começa um desafio que eu propus para mim mesmo. Na época, é de 2017 esse sketchbook. E eu resolvi fazer 5 personagens por dia durante um mês. O que daria 140 personagens. Então todo dia eu fazia 5 personagens. E 5 thumbnails de composição também, né? Que era o que eu tava me dedicando na época. Vocês vão ver que as composições eu comecei, mas não continuei. Mas os personagens eu fui até o fim e eu vou mostrar aqui. Então, ó, estão todos numerados aqui, ó. Personagem 7. E todo dia eu pegava, tentava ver referências que eu gostava. Isso é uma forma de você ir naquela busca pelo estilo. Eu vou fazer um vídeo depois explicando melhor. E vou usar esse vídeo que eu tô gravando aqui de exemplo, né? Mais personagens, Kuririn, thumbnails, composições que eu fiz, mais personagens.
Tentei variar bastante e tentar contar historinha com eles, né? Aqui é um skatista meio macaco, primata, um sapo lutador, e não só fazer o personagem por fazer ali. O que ele é, né? Então eu tentei brincar muito com isso, que é o storytelling do personagem. Então vai ver que no decorrer tem muito disso aqui no sketchbook. Personagens de ilustradores que eu gosto, eu não lembro qual esse ilustrador aqui, mas eu peguei muita referência dele. Bastante coisa de muitos personagens diferentes. Comecei a tentar explorar coisas do dia a dia também, né? Aqui fiz um funkeiro, né? Um moleque falando, cê é louco, cachoeira. Mas mais cômico, achei legal. Trazer coisas do dia a dia também, né? Personagens interagindo, também achei legal. Um robozinho, resolvi finalizar. Entre um e outro eu achava mais legal. Falei, vou jogar uma corzinha nele. Uma sombrinha nele aqui. Um pouquinho mais. Os personagens mais soltos, né? Mais modelo vivo. Isso aqui eu pegava alguns modelos vivos e criava os personagens por cima, né? Tem alguns sites bem legais pra fazer isso. Alguns eu colocava sombra. Esse aqui é do Lenda de Aang. Eu meio que só repliquei aqui mesmo para testar as copies, que eu achei que seria interessante. Mais um skatista, Mestre Kami. E aqui algumas explorações de pose, né? As poses eu peguei de um modelo vivo, mas aí eu apliquei numa anatomia de uma personagem que eu criei, né? Isso é um estudo bem legal de fazer e me ajudou bastante. Eu já fiz muito disso. E sempre que eu faço me ajuda, né? Você tem um personagem ali para você testar e evoluir nessa questão de desenhar o personagem em poses diferentes, pegar um modelo vivo e aplicar as poses e a anatomia do seu personagem naquele modelo vivo ali. Aqui eu já comecei a chegar numa linha que eu gostei bastante. Então você pode ver que tem muito traço aqui do que eu faço hoje. Porque depois, ó, e eu tava no desenho 113, 112, 105. Então depois de 100 sketches, de 100 personagens, eu comecei a chegar em alguns que eu já... Putz, falando, é isso, assim, eu acho que isso é muito legal. Eu gostei de chegar nesse resultado. E aí eu resolvi fazer um Homem-Aranha, algumas explorações, peguei algumas poses de Homem-Aranha, mas nesse estilão aqui, mais diagonal, né? E tem alguns personagens que eu uso muito de referência pra esses estilos aqui. E aí eu comecei, ó. Já depois do 100, você viu que eu comecei a seguir muito mais essa linha reta do que lá no início. Então, porque pra mim foi muito legal chegar aqui. Aqui era mais uma vez um desafio pro grupo do Facebook, do Character Design Challenge. Vou colocar aqui na descrição. E nesse desafio, a ideia era fazer um guerreiro Maori. É tipo um guerreiro ali do filme da Moana, né? E aí eu fiz algumas explorações dele aqui, ó. Uma anatomia mais magra, uns braços maiores, um corpo menor. Fiz ele gigantão aqui, ele mais loucão. E eu finalizei ele depois, mas foi no digital, né? E aí fazia parte ainda do desafio, ó. Eu tava no personagem 132, fiz um zagueiro raiz aqui, um pastor. Glória em nome de Jesus. Inspirado no Valdemiro Santiago. O cara varrendo a rua. Mais alguns personagens, E aqui já chegou meio que no fim, né? A ideia era chegar até 140 personagens. O 139 foi esse lutador de boxe. E o 140 esse merece um close. Esse menino mijando aqui na rua. Politicamente incorreto. E acabou o desafio. Eu até tentei me propor a fazer um outro aqui, mas acabou não indo pra frente. Voltei a treinar mais um pouco de thumb, de composição, né? Depois eu vou falar um pouco mais de composição aqui, que me ajuda muito. Um pouco mais de composição, algumas explorações de personagens, a Buma. Isso aqui era uma exploração para um desenho que eu finalizei no digital depois também. Aí já vi umas coisas mais jogadas, né? Só no lápis. Isso aqui eu fiz porque na época tava rolando um desafio de desenhar você em um estilo de um desenho, um anime que você gosta. E eu fiz uma versão minha em Dragon Ball aqui. Fiz ele meio... roupa de Saiyajin. Um personagem antigo meu que eu ia fazer um redesign e acabei não indo pra frente. Eu tenho muita vontade de continuar esse desenho. E alguns modelos vivos. Esse aqui foi usando o site Line of Action.
Eu vou deixar na descrição também, um site de desenho de modelo vivo muito bom. Aí eu coloco sempre o tempo, né, ó, 30 segundos, 5 minutos, 30 segundos, 30 segundos. Até pra eu ver minha evolução, né. E com caneta Bic, eu sempre faço diretão, porque a ideia é não apagar. A ideia desses desenhos é soltar a mão mesmo e aquecer. Mais alguns desenhos, um pouco mais de anatomia. Eu tenho um sketchbook mais voltado para anatomia, que tem um pouquinho também. Aqui alguns estudos usando o canal do Proco TV. Vou deixar na descrição também, é um dos melhores canais, se não o melhor, voltado para o estudo do desenho, da ilustração, do concept art, de tudo que você imaginar dessa área. Esse canal é muito bom. E aí ele tem alguns exercícios de torcer, como se fosse um saco de areia, né? O que simboliza, no caso, o torso, né? Parte torácica da anatomia. Mais alguns modelos vivos com bic, mais modelo vivo. E aí eu comecei a explorar um pouco mais o modelo vivo, tentando fazer uma linha mais direta. Pode ver que aqui ele é uma linha mais reta. Ao invés de fazer tão solta, vários riscos, tentei explorar uma linha mais diretona ali, né? Mais finalizada também. Eu tentava pensar mais e riscar menos, né? Então eu olhava o modelo vivo ali e tentava ir na linha um pouco mais direta, testei um pouquinho de rachura aqui e foi um exercício bem legal. Gostei bastante. Um pouco mais de anatomia, tem bastante anatomia. As explorações de personagens, exploração de personagem da animação do Tekken Kinkeret, preto e branco, muito boa também, uma das melhores. Se você não viu, veja. Mais personagens. Isso aqui é interessante, são os desenhos de observação. Aqui não tem muito, mas é algo que eu gosto muito de fazer. São pessoas numa praça que eu sentei e eu tava desenhando elas em questão. Eu tentava desenhar elas em segundos, né? Então muitos não dava pra ver, a pessoa andava, passava muito rápido, mas eu tentava captar o máximo que eu podia. Então eu desenhei aqui um carteiro, tinha uns moleques andando de skate, tinha uns caras sentados no banco e tal. E eu tentei explorar um pouquinho. Aqui são algumas anotações de um workshop de pintura digital que eu fiz com o Mike Azevedo, muito bom também. Eu fiz algumas anotações aqui. Um pouquinho de personagem. Mais personagens aqui. Guerreiro. Isso aqui foi na ICS, lá onde o Mike Azevedo dá aula no dia. Rolou uma pausa lá, se não me engano, e eu aproveitei para fazer um desenho meio aleatório de observação lá. Tinha uma galerinha desenhando, fiz elas, tinha um esqueleto do outro lado com microfone. Maior viagem. Desenho de observação também, numa praça qualquer. Que eu sentei. E por fim, meu nome aqui que eu vou passar rápido e meu telefone, que é muito importante, inclusive, como última dica. Coloque sempre o seu nome e o seu telefone no sketchbook. Caso você perca, cara, o sketchbook é algo que eu gosto bastante de ter, assim, e revisitar eles. Então é muito legal você ter essa preocupação, caso alguém encontre, né, possa devolver. Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Se gostou mesmo, comenta se vocês querem ver os outros sketchbooks, porque eu tenho muitos. E dê um like e se inscreva no canal, beleza? Valeu, galera. É nóis. Falou.